Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Jornal em Foque, quase 5 anos de jornalismo, credibilidade no ar e trazendo convidados sempre muito especiais. Aliás, o nosso convidado de hoje é um dos que sempre participou conosco, especialmente naquele período mais crítico da pandemia, sempre dando esclarecimentos importantes para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas. E é claro, está de volta aqui ao Jornal em Foque. Se a gente for colocar aqui o currículo do nosso convidado, vamos ficar o programa todo, mas ele é médico, professor, né? E simplesmente um dos fundadores da Anvisa, o médico Gonzalo Vecina Neto. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Bom dia para você, bom dia aos nossos assistentes aí. É um grande prazer estar aqui com vocês para levar informações ao nosso povo. Muito bem, professor. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Lembrando que você pode acompanhar o programa nas nossas redes sociais a qualquer momento, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube e também, é claro, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Professor, acho que um dos temas que a gente, começando aí, essa boa notícia. O senhor já, em vários momentos, o senhor falou muito da expectativa, enfim, da questão da vacina da dengue, né? Essa vacina em dose única que o Butantan, né, tão criticado por alguns, o Butantan aí conseguiu aí mostrar a força da ciência brasileira. O que isso representa na prática, professor, essa vacina da dengue, agora em dose única também, né? Made in Brasil, aí tivemos, inclusive, o anúncio oficial do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com o governador também de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recentemente também. O que isso significa na prática na área de saúde pública, professor? Veja bem, nós historicamente temos tido algo entre 1 milhão e 1,5 milhão de casos de dengue por ano no Brasil. Este ano de 2025, a gente deve ficar algo em torno de 2 milhões de casos. Esse ano não foi um ano tão quente. O ano de 2024 foi o ano mais quente que nós tivemos aí num período longo. Da temperatura acima de 1,5 graus. O que aconteceu com a subida de temperatura em torno de 1,5 graus? Que esse mosquitinho que você está mostrando aí, o Aedes aegypti, esse mosquitinho tigrado, ele se reproduziu muito e voou muito. Com a temperatura mais elevada, o mosquito gasta menos energia para voar e para picar, e se reproduz mais rapidamente. O ano de 2024, nós tivemos 6 milhões de casos. Tínhamos em torno de 1,5 milhão de casos. 2024, 6 milhões de casos. Por quê? Por causa do aquecimento da temperatura. Por causa dos fenômenos climáticos extremos que tem muita gente que diz que não existe. Desculpa, existe e é muito grave. Não só para a nossa saúde individual, nós adoecemos, pioramos doenças cujas causas são as causas cardiovasculares, hipertensão, tudo isso piora e aumenta a mortalidade, principalmente de idosos, mas também aumenta a movimentação deste mosquito e de todos os outros mosquitos, pernilongo, enfim, né? Outra coisa que aconteceu nesse período aí de 2024 é que um mosquito que habita lá o Amazonas, que é responsável por um outro tipo de doença chamada febre do Oropouche,
A febre do Oropoche é uma febre que só existia no Amazonas. Com esse aumento da temperatura, o mosquito que transmite essa doença, a Oropoche, já está no Rio de Janeiro, está nas portas do estado de São Paulo. Então, com certeza, daqui a pouco vamos ter a febre do Oropoche aqui em São Paulo também. Ela é menos grave do que a dengue, mas a gente precisa tomar cuidado com ela. Pois bem, neste 2024 tivemos 6 milhões de casos e mais de 5 mil mortes. O que era em torno de 1.000 mortes virou 5 mil mortes pela dengue. Então é uma doença importante, grave. É lógico que ela, como todas as outras doenças, mata mais as pessoas idosas, as pessoas que têm comorbidade, e mata também as crianças, né? Porque tanto as crianças quanto os velhos têm um sistema imunológico, as crianças em criação, os velhos no descer. O sistema imunológico é fragilizado. Então, era fundamental que essa vacina ficasse à disposição da população. A vacina da Takeda, nós já temos 2 vacinas contra a dengue. A primeira vacina foi a vacina da Sanofi, mas a vacina da Sanofi tem um problema para pessoas que já tiveram dengue. E a vacina da Takeda é uma boa vacina, protege as pessoas, porém é uma vacina de 2 doses, uma a 90 dias depois da outra, e é uma vacina cara, custa 800, 900 reais. O Ministério ainda negociou um preço menor, mas mesmo assim era um preço caro. A vacina da dengue do Butantan, que vem sendo testada, ela iniciou seus trabalhos em 2009. E em 2016 começou a fase 3 com 16 mil pacientes. 8 mil receberam a vacina, 8 mil receberam um placebo. Terminou a fase de testes, quando a gente conseguiu fechar um número mínimo que está definido, desculpa, está definido no projeto de pesquisa, para os 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4. Nós tivemos um problema com o número de dengue 3 que deixou de circular durante um tempo. Então demoramos mais tempo para terminar a fase 3. Mas conseguimos terminar, entregamos os dados para a Anvisa, e os dados já publicados em revistas internacionais como o Lancet e o British Journal demonstraram que a proteção alcançada em pessoas que não tiveram a doença é de 73%. E a proteção contra a doença grave é de 89%. Então, contra a doença grave, 89%, proteção contra ter a doença, 73,5%, ou seja, uma excelente proteção. Não foi testada para as crianças abaixo de 12 anos e para os idosos acima de 60 anos. Provavelmente, os dados para as crianças de 2 a 12 anos, nós vamos ter mais rapidamente, porque já estavam realizando esses testes. Agora, para os acima de 59 anos, vai demorar um pouco mais, acredito que pelo menos mais 6, 7 meses, para a gente conseguir terminar uma amostra. A agência acaba de permitir que esses testes sejam realizados. Então vamos ter que esperar, então os velhinhos não vão receber a vacina no ano que vem, provavelmente. O resto da população começa já a vacinação em dezembro. O Butantan já produziu 1 milhão de doses, é pouco para o Brasil, mas produziu 1 milhão de doses. O ano que vem tem a previsão de produzir mais 100 milhões de doses. Além disso, para conseguir atender o mercado mundial de vacina da dengue, temos que lembrar que metade da população mundial está exposto ao nosso Aedes aegypti. Então, as Américas aqui, a América do Sul, todos os países têm Aedes aegypti urbano,
Além disso, sul dos Estados Unidos, Flórida, Texas e o sul da Europa, toda a área mediterrânea da Europa, está povoada pelo Aedes aegypti. Então, há uma demanda mundial por vacina. E o Butantan está se preparando para vender essas vacinas e, nesse sentido, fez uma associação com um laboratório chinês, o WuXi Biologics, e esse laboratório chinês está planejando produzir, com transferência de tecnologia do Butantan, 300 milhões de doses nos próximos 3 anos. Essas doses deverão ser comercializadas com países que precisam dessa vacina. A ideia é que o preço, principalmente para os países pobres da África e inclusive aqui da América, é que ela seja vendida a preço de custo. Mas não dá para dar de graça. O Butantan precisa refazer os dinheiros. Só o teste de fase 3 da realização da vacina da dengue custou 360 milhões de reais. Então precisa repor esse dinheiro até para fazer. Nesse momento, o Butantan está desenvolvendo a vacina do Zika e da chikungunya. Então temos que ter dinheiro para isso. Então não dá para dar de graça a vacina, mas vai ser bem mais barato do que as multinacionais cobram por vacinas similares. População mais jovem e a população mais idosa. Nesse primeiro momento, até pelos seus esclarecimentos, nesse primeiro momento essa população não será atendida. Qual é a alternativa que tem aí para a população, especialmente a mais idosa, né, e as crianças, é claro? Seria só da Takeda? Seria essa daí? A quantidade seria suficiente aí para atender a demanda aí? Lembrando que essa é em 2 doses, né? Então depende também da pessoa voltar ao posto de saúde para poder tomar aí novamente a 2ª dose. Seria essa a alternativa, professor? É uma alternativa, mas é uma alternativa cara. O Ministério da Saúde comprou vacina da Takeda para atender a faixa etária de 10 a 14 anos. A vacina da Takeda, ela além de ser cara, ela também tem problemas de cobertura das idades mais avançadas. Ainda não estão aprovados para pacientes acima de 70 anos. Além disso, é importante o que a gente pode fazer. Temos que continuar controlando a Aedes. Mesmo com a vacina, nós temos Zika e chikungunya, então tem que continuar controlando a Aedes. E a alternativa para evitar ser picada pelo Aedes, a alternativa é usar os repelentes. O repelente é eficaz para afastar o Aedes aegypti do nosso corpo, mas temos que continuar controlando a população de Aedes, controlando água no fundo de quintal, garrafa, pneu, essa coisa toda. E em regiões onde existem muitas formas aladas, muito pernilongo voador, né? Temos que tem que haver o controle dessas águas paradas para impedir a reprodução do Aedes. Vamos lembrar que nós estamos saindo desse inverno retardado aqui que estamos vivendo, estamos entrando no verão. Vai ter chuva, vai ter acúmulo de água, vai ter condições propícias para a reprodução do Aedes. Então temos que trabalhar em cima da diminuição da reprodução do Aedes. Ponto, né, que as pessoas talvez ainda não tenham se atentado. Existem alguns que negam, inclusive, né, até profissionais aí gabaritados, que a questão, a gente teve recentemente também a COP30, né, e existem muitas questões práticas, né, porque o mundo, a gente está passando por um momento que, infelizmente, as temperaturas estão subindo aí, 1,5, que já é essa questão, e a preocupação é chegar naquele ponto sem retorno, né.
E há uma expectativa, né? Daqui a 50 anos, 100 anos, mas qual o mundo que a gente vai deixar para as próximas gerações também nesse sentido? Isso eu tenho falado, né, muito, toda vez que o senhor participa conosco, inclusive em outras entrevistas também, que a próxima pandemia está ali na esquina. E o senhor falou agora do caso aí da Oropost, por exemplo, da Amazônia, já tivemos vários e vários outros tipos de situações. Pelo cenário, pela sua experiência, né, o que pode acontecer aí em médio prazo, pelo menos, dos sinais que já começam a aparecer no mundo em razão das mudanças climáticas e riscos que podem surgir aí muitas vezes. E é claro, se os cientistas, né, toda a comunidade acadêmica está preparada para enfrentar aí esses novos riscos aí nesse sentido. Essa é uma pergunta que nós temos nos feito muito, né? Primeiro, por que a Terra esquenta? É uma pergunta que a gente tem que ter explicação. A Terra esquenta porque a produção de gases oriundos da queima de subprodutos do petróleo e da queima de lenha, da queima de qualquer coisa, produz gases. Esses gases, eles ficam presos na nossa atmosfera, eles não conseguem ir além de onde tem ar, né? Não vai para o espaço. Agora, esses gases, eles fazem uma camada que fecha a possibilidade do raio solar. O raio solar vem do Sol, entra, atravessa a nossa atmosfera, bate no solo, nas águas, no mundo, e reflete. E, antigamente, ele ia de volta para o espaço. Os gases de efeito estufa fecham a Terra e impedem que os raios solares retornem para o espaço sideral. E isso é que aquece a Terra. Então, enquanto nós produzirmos gases que fecham a volta dos raios solares para o espaço, nós vamos ter o fenômeno do aquecimento global. Qual é a consequência do fenômeno do aquecimento global? Primeiro, torna a vida mais difícil, porque nós fomos feitos para viver nessa temperatura do 36,5 graus. E quanto mais próximo do 36,5 graus, mais calor nós sentimos. E essa questão do calor provoca vasodilatação no nosso corpo. A vasodilatação no nosso corpo exige que o coração bombeie mais. E isso é um dos fatores que levam à pressão alta. A pressão alta, por outro lado, leva ao infarto e ao derrame, acidente vascular cerebral. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse negócio de aumentar a temperatura. Como é que faz para diminuir o aumento da temperatura? Tem que produzir menos gases de efeito estufa. Tem que queimar menos coisas. Não tem outra saída. Se a gente não para de queimar coisas, a temperatura eleva. Qual é a consequência da elevação da temperatura? Imediata é essa que eu já falei. Vai aumentar a causa de morte de pessoas que estão vivendo com hipertensão e diabetes. A segunda consequência são os tais dos fenômenos climáticos extremos, basicamente ligados a chuvas e ventos. Como é que a gente faz para prever chuva e vento? Estamos melhorando o nosso conhecimento do funcionamento do tempo, mas nós estamos muito distantes de dizer amanhã, com 100 ou 90% de certeza, vamos ter um chuvaral, né? Se a gente fosse capaz de antecipar uma chuva muito grande, talvez a gente pudesse se proteger um pouco melhor do que nós temos nos protegido. Talvez nós pudéssemos antever o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e em muitas outras cidades onde nós já tivemos chuvas intensas. Mas o fato é que nós não temos essa capacidade. No máximo, com um dia de antecedência, a gente consegue ter alguma possibilidade de imaginar que vamos ter um aumento de chuvas.
que vamos ter ventos importantes, que podemos ter um tufão tropical, como nós tivemos recentemente aqui no nosso país, que não é um país de ter tufões, ciclones, esse tipo de evento climático. Temos que desenvolver tecnologias que consigam olhar para esse futuro. Enquanto isso não acontece, só nos resta rezar, né? Então vamos lá tomar o cuidado de rezar e, eventualmente, melhorar a nossa infraestrutura de escoamento de água nas grandes cidades, de de locais altos em que há infiltração de água e pode haver, como aconteceu em São Sebastião há pouco tempo atrás, lá na região de Petrópolis, Teresópolis, no Rio de Janeiro, o desabamento de áreas sensíveis à infiltração de água. Então temos que melhorar a nossa capacidade de construir cidades mais seguras. No Rio Grande do Sul, aquele negócio de controlar a água que vai lá para o Guaíba, as bombas, as barreiras de água, tem outra saída. Nós não temos muito a fazer além disso, porque a mudança climática irá gerar eventos climáticos extremos, né? Essa fumaça irá gerar eventos climáticos extremos. Então temos que diminuir a produção de fumaça, diminuir a produção de gases de efeito estufa e melhorar a nossa capacidade de construir cidades mais inteligentes do ponto de vista da absorção da água das chuvas e do controle dos efeitos, por exemplo, de ventos muito fortes destelhando casas, né? Países que estão acostumados a receber tufões não têm o destelhamento de casas, ou levar tantos telhados como nós tivemos recentemente aí no interior de São Paulo, onde tivemos um tufão tropical. Enfim, é a nossa vida atualmente e vai continuar assim por muitos anos. Apesar das pessoas serem descrentes de que isso vai acontecer, infelizmente. Tem aí já tivemos algumas tragédias, inclusive em 2020, aí quase 50 pessoas, infelizmente, só aqui na Baixada Santista, sem contar lá em São Sebastião também esta tragédia. Mas aí volta a pergunta, professor. O senhor, obviamente, só acompanhou as discussões da COP30 e a ausência dos Estados Unidos, a ausência da Rússia, enfim, a China, né, também se colocando assim, mas o senhor acha isso possível, né, com a ausência desses países aí nessas discussões, por mais que a gente seja otimista? Os Estados Unidos são um país de 350 milhões de habitantes. A China é um país que deve estar beirando 1,5 bilhão de habitantes. China e Estados Unidos são grandes produtores de gases de efeito estufa. Apesar de a China, nos últimos anos, ter se dedicado a limpar sua matriz energética usando hidrelétricas, usando a radiação solar e usando ventos, está longe de estar numa situação como o Brasil. O Brasil tem quase 80% da nossa matriz energética limpa. Nos Estados Unidos, por causa da energia atômica, ela também tem uma matriz um pouco mais limpa, mas queima muito petróleo e ainda queima carvão também. A China também queima carvão e que produz gás de efeito estufa. Os maiores produtores, portanto, são Estados Unidos e China. São as duas maiores economias mundiais hoje. Para ter uma ideia de valor, o PIB do Brasil é de 2 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é de 30 trilhões de dólares. Então, se a gente pensa na quantidade de dinheiro deve ter alguma relação com a quantidade de gases de efeito estufa,
Os Estados Unidos produz 15 vezes mais gases de efeito estufa que o Brasil. Deve produzir bem mais, porque a nossa matriz energética é mais limpa. Então, se eu agregar a população à questão da matriz energética, os Estados Unidos devem produzir 40 vezes mais gás de efeito estufa do que o Brasil. A China tem um PIB de 18 trilhões de dólares. Então, isso dá uma noção da falta que eles fizeram na COP30 e da forma como nós que acompanhamos essas questões dos efeitos climáticos extremos, tivemos da incapacidade da COP30 ter dado respostas mais adequadas para o que podemos chamar de o futuro da humanidade, né? Infelizmente, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por quê? Porque não fizemos acordos. Nós vivemos num mundo em que a solução é cada vez menos através de guerras. Aliás, vejam aí a guerra da Ucrânia, não tem fim. A guerra de Israel terminou porque destruíram tudo aquilo, né? Gaza não existe mais, né? Desse jeito que terminou. Então, as guerras só servem para fazer gases de efeito estufa. Tanques de guerra usando aviões, tanques de guerra, artilharia, tudo produzindo mais gases de efeito estufa. Só que a indústria da guerra é uma indústria poderosa e que gera muito lucro para quem quer ter lucro. Então, a Europa está metida no aumento dos seus exércitos, achando que a Rússia vai invadir a Europa. O mundo inteiro está paranoico com as guerras e não com os gases de efeito estufa. Tudo isso são péssimas notícias, né? Como é que a gente vai fazer? Pensar num mundo em que exista a possibilidade de um negócio complicado de falar, chama-se multilateralismo. O que é o multilateralismo? É que os problemas não têm um lado só, tem múltiplos lados e nós temos que conseguir colocar nas mesas de negociação todas essas pessoas para discutirem o futuro da humanidade e um futuro melhor, com menos guerra, com menos morte, com menos gases de efeito estufa. Comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade, a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com, no Facebook,
tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidado o fundador da Anvisa, médico, professor, enfim, o currículo extenso aqui, professor Gonzalo Vecina Neto, aqui sempre participando aqui conosco, dando uma verdadeira aula para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes. Professor, até pegando o gancho, o Butantan, depois dessa questão, também está com uma campanha interessante, importante, para esclarecimento das pessoas a respeito da HPV, né? A vacina que existe também uma série de preconceitos, né? Aliás, preconceitos ridículos, podemos dizer assim, por parte da HPV, que é também uma vacina gratuita, disponível e não está sendo usada aí por boa parte aí, porque são uma série de questões. Muitos pais não levam seus filhas e filhos aí para tomar a vacina da HPV. Até para o senhor esclarecer a importância de se vacinar a respeito contra a HPV. O que ela representa efetivamente, professor? O vírus do papilomavírus, né? HPV, vírus do papilomavírus, ele é um vírus que é a causa de um câncer, de dois cânceres. É a causa do câncer de colo uterino na mulher e a causa do câncer de pênis no homem. Então, o câncer de pênis e o câncer de colo uterino são provocados por esse vírus, o vírus do papilomavírus. Muitos de nós somos portadores assintomáticos, não sabemos, temos uma doença, mas temos o vírus do papilomavírus circulando no nosso corpo. Os candidatos, portanto, a ter câncer de pênis ou câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino, ele pode ser acompanhado realizando o exame de Papa Nicolau, que agora está ganhando um upgrade, né? Uma melhoria, que é obtido através de um exame um pouco mais complexo do que o Papa Nicolau, mas também vai ser oferecido, está sendo já oferecido na rede pública e nos ajudará a identificar mais precocemente ainda a presença do HPV no nosso corpo e como é que faz para tratar, para não ter o câncer, né? Então, quando existe uma evolução de câncer no colo uterino, existe uma pequena cirurgia que se faz em consultório, chamada de conização, que resolve o problema. O problema da vacina do HPV é que ela deve ser aplicada, e esse foi o problema que na gestão do Bolsonaro se falou muito, ela deve ser aplicada antes das crianças ou dos jovens iniciarem a vida sexual ativa. E aí, esses idiotas resolveram dizer que essa vacina era a vacina que permitia que as crianças trepassem, né? Peço desculpa por usar a linguagem chula, mas eu acho que a linguagem chula é a que nós entendemos de uma maneira geral, né? Então, se associou que a vacinação contra HPV era uma vacinação para permitir que as crianças tivessem relações sexuais. Mas que idiotice, né? E aí alguns pais falaram, não, eu não quero que as minhas filhas tenham relações sexuais cedo, né?
Não se trata de querer que elas tenham ou não tenham. Qual é a forma de evitar que jovens tenham vida sexual antes do momento que deveriam ter? Tem que haver informação sobre a atividade sexual, o que é, como faz, por quê, e tem que haver agendamento das crianças. A principal causa de sexo e de gravidez na adolescência de meninas, a principal causa é que essas meninas não têm agenda, não têm o que fazer. E em não tendo agenda, não têm o que fazer, buscam o que está à mão, que é relação sexual. A periferia das nossas grandes cidades, as crianças, os jovens, não têm o que fazer. E aí, qual é a saída? Porque as crianças são ativas, querem fazer algo. Vão fazer sexo. Muito frequente a explicação de uma criança, de uma menina que está grávida, e a explicação dela, se eu chegava em casa não tinha o que fazer. Então, nós precisamos construir na periferia das nossas cidades locais onde os nossos filhos, as nossas filhas possam ter coisas a fazer, esporte, cultura, lazer, educação. Essa é a saída, além da informação. Se bem que a informação, os jovens têm a informação sobre as consequências do sexo. Você não vai encontrar uma criança de 12 anos que não saiba que praticar sexo gera filhos. Não vai encontrar isso. Então, o problema não é tanto de informação, de educação sexual. O problema é muito mais de que os nossos filhos tenham condição de ter uma agenda. Eu tenho 2 filhas. Uma já tem 35 e outra tem 40 anos. Vieram me dar netos tardiamente. Por quê? Porque tinham agenda. Tinha que ir na escola de inglês, tinha que ir na escola de piano, tinha que ir na escola de natação, tinha que fazer um monte de coisa. Não tinha tempo para pensar em outras coisas. Essa é o principal antídoto contra a gravidez precoce. Agora, no meio disso tudo, tem o vírus do papilomavírus, que produz uma doença mortal que é o câncer. Como proteger os meninos do câncer de pênis, as meninas do câncer de cólon? Com a vacina do HPV. Então nós temos que ser inteligentes e preparar os nossos filhos e filhas para não terem a doença provocada pelo papilomavírus usando uma vacina que é muito segura. Temos aí alguns casos de efeitos colaterais. Não existe nada sem efeito colateral. Agora, os efeitos colaterais da vacina do HPV não foram importantes. Todos os efeitos colaterais retroagiram, voltaram ao estágio anterior. Então, nós temos que aprender que a vacina protege contra a doença e, além disso, é segura. Especificamente da questão da HPV, a gente lembra também, né, a questão das doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem visto dados apontando aí a volta, o crescimento, especialmente entre os mais jovens aí, das doenças sexualmente transmissíveis, e aí se inclui a AIDS, que é claro uma doença que houve uma evolução enorme, mas é uma doença ainda que não tem cura. Gostaria de saber também do senhor essa questão, porque as pessoas talvez não associem isso, porque às vezes uma doença sexualmente transmissível, numa gravidez, pode trazer aí riscos graves para a criança, obviamente para a mãe também, mas para a criança, às vezes de forma infinita, né? Para aquela criança que ela pode ter sequelas aí, por exemplo, uma sífilis e outras doenças nesse sentido. Até para esclarecer, professor, para as pessoas que estão nos assistindo e nos acompanhando, esse tipo de situação, né, que vai muito além só dessa questão muitas vezes ligada à religiosidade, questão ideológica, é uma questão muito mais séria, porque, volto a dizer, sem contar, né, nos abortos que ocorrem nesse país afora, que quem tem recursos faz de uma maneira, quem não tem,
esse não tem jeito, né? Usa outros métodos ou acaba tendo filhos nesse sentido, e aí muitas vezes sem qualquer condição de garantir e suprir pelo menos as necessidades básicas dessas crianças. Nesse caso, as doenças sexualmente transmissíveis, a grande preocupação hoje é a sífilis. A sífilis é uma doença que a longo prazo é uma doença mortal. A longo prazo é 20, 30 anos. Só que nesses 20, 30 anos, o portador da bactéria, porque aí é uma bactéria, ele transmite para as pessoas com as quais ele mantiver a relação sexual. E se ele transmitir para uma mulher a sífilis, essa mulher terá grande chance de fazer uma transmissão vertical para um feto que está em formação no seu útero. E esse feto, a criança que nasce com sífilis, ele vai ter uma doença que tem muito sugestivo. Esses são sifílides, é a sífilis secundária. A sífilis primária é uma ferida que dá em volta do pênis, na glande, e pode dar também na vagina da mulher. Porém, essa ferida dura 20, 25 dias e desaparece. E aí a pessoa acha que sarou. 2 anos depois, ela vai ter essas feridinhas que você mostrou aí, que são as sifílides. Duram 1, 2 semanas. Mais 3, 4 anos depois, nós vamos ter a sífilis terciária. E é essa que mata. Agora, durante todo esse tempo que tem sífilis, transmite a sífilis através das relações sexuais. Agora, as crianças que nascem com sífilis têm uma doença chamada cretinismo. É uma doença, é um diagnóstico letal. Essa criança nunca vai ser uma criança normal. Então, um adulto ter sífilis, vai ter a sífilis primária, secundária, terciária, vai morrer de sífilis. Lá na frente, 20, 30 anos depois. Agora, uma criança que nasce com sífilis, nós estamos negando uma vida normal para ela. Tem tratamento e o diagnóstico é fácil. O diagnóstico é baratinho, é um exame barato, e o tratamento é com penicilina. A dolorosa penicilina. Porém, nem sempre eu consigo livrar a mulher dessa doença, porque eu consigo... Hoje, a maior parte dos partos no Brasil inteiro tem pré-natal, no pré-natal pede o exame e fico sabendo que a mulher tem sífilis. E dou o remédio para a mulher. Mas falo para a mulher, tem que fazer o marido tratar também. E o marido não vem tratar. Por que não vem tratar? Por um monte de razões idiotas, mas ele não vem tratar. E ele recontamina a mulher. Aí não tem jeito, né? Vai nascer um cretino, mais um. Esse é o problema. Então, sífilis, muito importante. A outra doença muito importante é a AIDS. A AIDS hoje, no Brasil, está sob controle. O Brasil criou um programa nacional de tratamento da AIDS. Os pacientes que estão com o vírus recebem um medicamento que hoje praticamente zera a carga viral. A pessoa fica livre da doença, mas ainda transmite a doença. Ela está livre, tem uma carga viral muito baixinha, não percebe, mas ela ainda transmite a doença. Qual é a solução? Hoje, a solução é um negócio chamado PrEP, tratamento pré-exposição. É um remédio que você toma um dia antes de fazer o ato sexual suspeito, e o PrEP, ele te protege em 99% dos casos de ter AIDS. Apareceu um medicamento novo agora, chamado Lenacapavir. Esse medicamento é uma injeção semestral. E você, com o tratamento pré-exposição resolvido. Esse, o tenofovir, com a desoxiproxila,
Esse é o PrEP para um dia de exposição. Antes do ato sexual suspeito, toma esse remédio. Está sendo distribuído gratuitamente pelo governo. O lenacapavir é um remédio que está começando a aparecer no mercado agora. Agora, o tratamento por lenacapavir, cada injeção, custa R$75 mil. Nós ainda não temos no SUS. Estamos negociando com a multinacional que produz esse negócio, que é a Gilead, para ver se ela baixa o preço ou permite que a gente produza pagando royalties só. Para alguns países, a Gilead está oferecendo. Então, está oferecendo para a Zâmbia, na África, e o preço é bem mais barato. É quase R$200, né? Bem mais barato do que R$75 mil. Mas o lenacapavir é um produto, portanto, injetável, que produz uma defesa do nosso corpo durante 6 meses, não precisa fazer mais nada, e pode manter relações sexuais, mesmo as inseguras, né? Então, nós estamos na porta de conseguir. Se nós conseguirmos dar esse remédio, o lenacapavir, para todo mundo que tem relações sexuais suspeitas, né? Provavelmente nós acabaríamos com a doença no mundo. O lenacapavir não é uma vacina, que é uma coisa que nós estamos procurando para a AIDS também. Mas, já que não vem, impedir a transmissão será um sucesso. Esse é o lenacapavir, que custa R$75 mil por injeção. Ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Tem outras doenças sexualmente transmissíveis, né? A mais famosa de todas é a famosa gonorreia, mas a gonorreia é ruim, ela produz problemas para o homem e para a mulher, mas nada é tão grave quanto o que a sífilis faz ou do que como a AIDS faz. Mas é bom saber, né? Dá aquele gotejamento de pus no pênis e produz também pus na vagina da mulher, e tanto o homem quanto a mulher transmitem a doença, tem uma certa coceira e tal, e um antibiótico bom resolve. Nós estamos usando muito mal os antibióticos, então às vezes nem sempre o primeiro antibiótico funciona, mas indo no médico você consegue resolver. Obrigado aí pelos seus esclarecimentos aí, professor, que realmente preocupante essa questão da sífilis, da AIDS, é claro, mas a sífilis, como o professor colocou aqui nesse sentido. Professor, até pegando esse mote, antes da gente ir para um rápido intervalo aqui comercial, também a Anvisa colocou a questão do vírus sincicial, né? Começar a distribuição aí. O que isso representa, especialmente já que a gente falou de crianças aí, né? O que isso representa aí, né? Essa questão dessa vacina aí contra esse vírus? O vírus sincicial, é 2 sincicial. O vírus sincicial respiratório, ele provoca uma doença no nosso corpo chamada de bronquiolite. Muito frequente nas crianças no 1º, 2º ano de vida, quando as crianças ainda não desenvolveram sua capacidade imunológica de se defender do vírus sincicial. A grande causa de internação hospitalar das crianças até 2 anos de idade, no inverno, é o vírus sincicial respiratório. Ele circula muito no inverno, em ambientes fechados, é de transmissão respiratória, e as crianças pequenas que não entraram em contato com o vírus sincicial respiratório têm a doença e desenvolvem essa bronquiolite, uma febre com tosse, produção de catarro, e as crianças ficam bem mal e algumas precisam ser internadas para fazer o tratamento dentro do hospital. Algumas conseguem passar, mas a maioria acaba tendo que internar. Bom,
Agora temos uma vacina da GlaxoSmithKline contra o vírus sincicial respiratório. É uma boa vacina, uma vacina muito segura. Temos o problema ainda dos velhinhos, né? Os velhinhos também, quando passam a vida toda sem encontrar o vírus sincicial respiratório, podem ter a doença. E o problema dos velhinhos, como eu já disse, é que eles têm um sistema imunológico em baixa, né? A gente vai, conforme envelhece, vai perdendo capacidades. Uma delas, o nosso sistema imunológico enfraquece. Então a gente passa a ser um alvo mais fácil da doença. A própria Covid, pessoas com mais de 80 anos, 15 em cada 100 morriam de Covid. Pessoas com menos de 40 anos, 4 em cada 1000. Menos de 40 anos, 4 em cada 1000. Mais de 80 anos, 15 em cada 100. Por quê? Por causa da incapacidade que o nosso sistema imunológico vai tendo. Então, os velhinhos que têm o vírus sincicial respiratório, essa bronquiolite, também são um perigo. O Estado brasileiro resolveu comprar a vacina da GSK para vacinar as grávidas. Porque a grávida recebe a vacina e durante a amamentação transfere as defesas que ela ganha para o filho que ela está amamentando pelo leite materno. Primeiros 6 meses de vida, a única comida que as crianças devem usar é leite materno. Não tem nenhum problema a aumentar esse tempo de distribuição do leite materno até 2 anos, até para além disso, mas 2 anos está de bom tamanho, né? Mas o fato é que o vírus sincicial vai dar uma vacina que vai ser dada em mães que estão na gestação, e essa mãe irá proteger seus filhos da doença sincicial respiratória, principalmente nos primeiros anos de vida, que é quando o sistema imunológico da criança ainda está em formação. Então é uma excelente notícia ter uma vacina contra o vírus sincicial e o governo ter assumido a distribuição dela, neste momento, principalmente para crianças. Agora, se você é um idoso e tem dinheiro, um pouquinho, não precisa ser muito, vai aí numa boutique de vacina e pede para tomar a vacina do vírus sincicial respiratório da GlaxoSmithKline. Eu não sou sócio da Glaxo, eu não sou pediatra e nem geriatra, mas essa é uma recomendação gratuita. Que é uma outra briga também, né, doutor, da herpes zoster também, que é uma outra doença também que acomete aí as pessoas e tem também dá essa preocupação, especialmente a pessoa com uma certa, à medida que a idade avança, o risco acaba aumentando também e o SUS está tentando, mas ainda é uma vacina muito cara nesse sentido, né, doutor? É uma vacina muito cara e é uma doença que não é mortal, mas é uma doença que dói para burro. É uma doença muito dolorida. Então, os idosos têm que, se possível, tomar a vacina do herpes zoster. Eu tomei a vacina do herpes zoster. E essa, paguei no meu bolso. Por quê? Porque é uma doença muito dolorosa. É uma dor que você sente ao lado do fígado e irradia para as costas. E é uma região, toda essa região fica vermelha, vermelhidão, e dói muito. Então, é um cuidado que é importante ser tomado. Já tive, aí é uma doença complicada. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o último bloco aqui do Jornal em Foco. Estamos apresentando o Jornal em Foco.
maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidado o professor médico, ex-fundador da Anvisa, ex-presidente da Anvisa também, Gonzalo Vicina Neto, dando uma verdadeira aula para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas também. Professor, já estamos chegando no final, mas a Anvisa divulgou no seu portal uma consulta pública a respeito da cannabis medicinal, né, que a gente tem visto o crescimento significativo, né, da importância nesse aspecto. Ainda existem alguns preconceitos em relação ao tema, mas eu gostaria de saber do senhor aí a importância da cannabis medicinal aí, que está sendo, né, de certa forma, aí, chegando à Anvisa, chegando a essa discussão, porque às vezes há muita discussão também na área médica com a área também, né, do direito, né, o policial, enfim. Gostaria de saber a sua posição aí a respeito do uso da cannabis medicinal. Primeiro de tudo, a cannabis medicinal é um medicamento com indicação terapêutica não duvidável. É muito importante em muitos casos, na epilepsia, em síndromes dolorosas, em ansiedade, para ter um sono melhor. Tem muitas indicações terapêuticas. Que tenha uso recreacional, também não tenho dúvida que tem uso recreacional. E muita gente hoje já fala em público, eu uso, eu fumo, eu como, qualquer coisa. No mundo inteiro, nós estamos vendo uma revolução de liberação. Nos Estados Unidos, a maior parte dos estados americanos liberaram o uso da cannabis recreacional. A medicinal já faz tempo que é usada, né? O Uruguai, aqui do nosso lado, um país muito civilizado, tem uso recreacional e é óbvio, tem o uso medicinal. A maioria dos países da Europa, acho que todos os países da Europa, já liberaram o uso medicinal. Alguns liberaram também o uso recreacional. Tem muita gente que acha que a cannabis é pior ou tão ruim quanto o cigarro. A cannabis não dá câncer, né? Ela pode dar problemas respiratórios e tal, mas não dá câncer, né? E também não dá efeitos cardiovasculares. O grande problema do cigarro é o câncer de 4.000 produtos que ele queima e a nicotina. A nicotina, ela é uma droga vasoativa. E como droga vasoativa, ela é responsável por infarto do miocárdio e derrame, que é o grande problema do cigarro. É maior que o problema do câncer. E temos que levar em conta também os VAPs, porque o VAP não tem os 4.000 produtos cancerígenos lá normalmente, às vezes pode ter também, tem saborizadores, essa coisa, mas o grande problema do cigarro eletrônico é a nicotina. A nicotina é que é viciante. O resto do cigarro não é viciante. A nicotina é que vicia, pelos efeitos vasculares que a nicotina tem. Então, temos que evitar o cigarro. Agora, a cannabis, embora ela também seja uma droga que possa criar dependência, ela cria muito menos dependência do que o cigarro. E é consumida de uma maneira muito menor do que o que se consome de cigarro, um maço de cigarro por dia, coisa desse tipo. O grande problema da cannabis medicinal é que a produção industrial da cannabis medicinal é cara. Então você pode receber uma receita de uma cannabis que vende em farmácia para usar por causa que você tem um desses problemas que eu mencionei aí, né?
depressão, ansiedade, sono, epilepsia, etc. Porém, vai na farmácia. Qual é a alternativa? Ter uma plantação de cannabis e extrair o óleo da planta. É o óleo da planta, que é essa ampolinha, esse frasquinho que está aí, é o óleo da planta que você vai tomar. Para ansiedade, para depressão, para epilepsia, para dores crônicas. É o óleo que você vai tomar. E se você tem uma plantaçãozinha de cannabis e extrai o óleo, é o suficiente para você se tratar. E é baratinho, bem barato produzir esse óleo. Só que, apesar de muitas associações de pacientes se organizarem para ter uma plantação de cannabis e extrair o óleo e entregar o óleo para os sócios dessa entidade, volta e meia a polícia vai lá e faz um desastre, né? Porque não pode, não sei o quê, a história da quantidade mínima de transporte, enfim, polícia é polícia, né? Mesmo entidades que têm autorização da justiça para produzir, têm sido fechadas pelos policiais, né? É uma atitude grosseira e idiota do ponto de vista jurídico, né? Não estão lidando com um bandido, estão lidando com gente que está produzindo um remédio mais barato, mais acessível para a maioria da população. É disso que nós estamos falando. Temos que garantir o uso medicinal da cannabis, deixando cada vez mais claro, do ponto de vista jurídico, para a segurança social, para a polícia de uma maneira geral, que eles têm que seguir a lei. Se a empresa ou a cooperativa, seja lá o que for, tiver uma licença, eles não podem fazer o que tem feito. Aliás, tem que proteger o acesso das pessoas, dos doentes, à cannabis medicinal, que melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Nós temos que ultrapassar essa fronteira mítica do uso de drogas que provocam adição. Infelizmente, nós deveríamos ter feito o que nós fizemos com o cigarro, por exemplo, com o álcool, né? O álcool é uma droga muito pior do que o cigarro e muito pior do que a cannabis. Mas, no entanto, a única coisa que nós fizemos um pouco mais séria foi proibir a propaganda de bebidas nos órgãos de propaganda em massa a partir de determinado horário, né? Mas cerveja continua sendo, né, propagandeada e incentivado o seu consumo. Não vou dizer que não seja bom tomar uma bebida, é bom tomar uma bebida, eu tomo uma bebida. Mas só que a gente tem que ter noção que está tendo um comportamento de risco. E temos que saber administrar o nosso comportamento de risco. Não dá para dirigir alcoolizado. Tomar muito cuidado para não brigar alcoolizado. Grande parte das violências contra a mulher e criança são cometidas por homens alcoolizados. Então, nós temos que entender o que é uma coisa, o que é outra coisa e usar de maneira mais adequada as coisas que nós temos no mundo. Professor, queria agradecer muito a sua participação, a sua presença, seus esclarecimentos, sempre uma aula aqui para os nossos internautas. A gente tem limitação pelo tempo, então agradecer muito mesmo a sua participação, né? Sucesso aí, já 2026 aí, né? Também um feliz 2026 também batendo a porta também. Queria agradecer muito
a sua participação. Muito obrigado mesmo, professor. Para você e para os produtores do Jornal em Foque e para toda essa população que os assiste, também desejo um ano um pouquinho melhor. Vai ser um ano difícil, que é ano de eleição, né? E ano de eleição sempre pega fogo, né? Vamos tomar cuidado para não se chamuscar nesses incêndios que nós vamos ter no ano que vem. E no mais, vamos tentar produzir para nós e para os nossos uma vida melhor. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de levar informações aí para a Baixada Santista. Sempre convidado aqui participar conosco aqui no Jornal em Foque aí, são dos pioneiros aí, estamos completando aí agora em janeiro 5 anos no ar. O senhor participou em vários momentos, aqueles momentos mais críticos da pandemia também. Obrigado, professor Gonzalo Vecina Neto, que fundador da Anvisa também, médico, professor, e é claro, você internauta que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Lembrando que você pode assistir ao programa completo pelo nosso Facebook, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/BocNewsTV e demais redes sociais. E a reprise, 5 horas da tarde na TV Com, no mesmo horário, na Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.